Olá, bom dia! Eu vim aqui para gravar mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar sobre o casamento de Jacó. Fica em Gênesis 29, versículo 14, que diz assim: Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de um mês, Labão lhe disse: Você não deve trabalhar de graça para mim só porque somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário. Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia, a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha uma bela aparência e um rosto atraente. Visto que Jacó era apaixonado por Raquel, disse a Labão: Trabalharei 7 anos se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui, trabalhe comigo. E então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que pareceram-lhe alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: Cumpri minha parte do acordo. Agora dê-me minha esposa para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó. E Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: O que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o Senhor me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu a sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Gente, nós vemos aqui casamento de Jacó com Lia e com Raquel. Lia, se nós olharmos, Lia, ela tinha um olhar sem brilho. O que isso significa? Um olhar triste, um olhar que tem os olhos naturais, vamos dizer assim. E o que significa isso realmente são quando nós olhamos com olhos naturais, nós nos entristecemos, nós não vemos aquilo que é bom. Ou seja, quando nós vemos aquilo que está ao nosso redor, a gente acaba não percebendo as coisas belas, né, bonitas. E com isso nós nos entristecemos. E isso significa que a nossa visão é uma visão natural das coisas. Já Raquel era uma moça atraente, ela tinha bela aparência e um rosto atraente. E também em outras versões diz que ela tinha uma bela aparência e agradável à vista. Esse agradável à vista diz muito sobre a nossa visão sobrenatural. Então, a bela aparência de Raquel, ou seja, uma pessoa formosa que brilha, quando nós olhamos para ela, nós vemos a alegria. O significado de agradável no grego é atributos divinos. E a vista, né? A vista aqui, essa palavra vista, é como se fosse uma visão sobrenatural, ou seja, uma visão espiritual das coisas. Então, quando nós olhamos essas duas características de Lia e de Raquel, nós vemos que Lia, ela simboliza a lei. Nós fazemos para merecer. E Raquel, ela simboliza a graça.
a graça de Deus, ou seja, Jesus já fez e nós recebemos aquilo a partir da graça de Cristo. Então, Lia simboliza a lei, Raquel simboliza a graça. Então, nós vemos agora, quando nós estávamos na lei, nós não tínhamos o Espírito Santo. Então, nós tínhamos somente a visão natural das coisas. Agora, quando nós passamos a ver com os olhos da graça, nós ganhamos olhos espirituais e também, ao receber o Espírito Santo, nós acabamos vendo de uma maneira sobrenatural as coisas. Aqui fala que Jacó trabalha 7 anos por Raquel, mas quando ele vai receber a esposa dele, ele não recebe Raquel, ele recebe Lia. Gente, o que nós aprendemos com isso? Que a graça não pode ser comprada. A gente não pode trabalhar para Deus para receber a graça. A gente não pode trabalhar para Deus para receber o dom da justiça. Porque senão, se nós trabalharmos para receber, deixa de ser graça, deixa de ser presente. Quando eu dou um presente para alguém, se essa pessoa quiser pagar por esse presente, eu vou ficar muito triste. É a mesma coisa com Deus. Quando Deus nos deu a graça, Ele não queria que nós pagássemos por isso. Ele estava dando, é um presente. E quem é a graça? A graça é Jesus. Então, ele recebe Lia no lugar de Raquel. E aí, fala que ele precisa cumprir a semana de núpcias para que ele receba Raquel. Então, essa semana de núpcias, gente, diz que é a festa das semanas ou a festa de Pentecostes, na tradução do grego. Ou seja, esse significado de cumprimento da semana é como se fosse a descida do Espírito Santo após Jesus ser levado ao céu. Aí veio 50 dias de espera, né? Que aí eles falam que em 50 dias eles receberam o Espírito Santo. Então esse cumprimento da semana é quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos. E aí sim começa o tempo da graça, que aí sim Jacó casa com Raquel. Nós vemos o quê? Uma troca de posição. Lia, na verdade, que simboliza a lei, Lia, a gente fazia para receber a lei, a gente cumpria toda a lei para depois receber as bênçãos. Já a graça não. A graça nós fazemos porque recebemos. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Já na lei não. Perdoamos para ser perdoados. Na graça nós perdoamos porque já fomos perdoados. Então há aí uma troca de posição. Essa troca de posição eu não preciso mais fazer para receber. Eu faço porque eu já recebi tudo de Cristo. Então por isso eu recebo e por isso eu faço, porque eu já recebi. Então eu já recebi o perdão, eu já recebi a restauração da minha saúde, eu já recebi em Cristo as bênçãos, porque Ele se tornou maldição por nós. Nós já recebemos toda a riqueza. Riqueza, gente, quando a gente fala de riqueza, não riqueza só em termos materiais, e sim uma vida plena, uma vida abundante, uma vida cheia da plenitude de Deus. Então, quando nós vemos que na lei a gente antes fazia para merecer ou fazia para receber, hoje na graça nós fazemos porque nós já recebemos, porque Jesus já fez, Ele já cumpriu, Ele foi nosso substituto e Ele entregou todas essas coisas para nós. E agora o nosso papel é receber da mão de Deus todas as coisas. Em Marcos diz, agora eu não vou lembrar o capítulo, mas ele diz: ore crendo que já recebeu. Ou seja, eu já recebi.
Eu só preciso ter a mente focada nesse receber. Eu já recebi tudo que eu precisava. Eu já recebi tudo que eu preciso para o nosso dia, né? Em sua palavra, Jesus não diz para nós observarmos os pássaros, que o Senhor é quem alimenta eles e que nós valemos muito mais do que os passarinhos? Então é por isso, porque Jesus, ele já nos proveu todas as coisas nele. É um favor imerecido a graça. Então a gente não fez para merecer. Jesus que se entregou e ele nos deu de graça. Ele nos deu sem que nós precisássemos pagar por isso. Quando Jesus fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, ele fala para nós observarmos os pássaros. E com isso, nós vemos que Jesus ele já supriu as nossas necessidades, Jesus ele já cumpriu tudo aquilo que ele precisava cumprir para que nós recebêssemos a graça e o favor dele. E é sobre isso que nós temos que focar. Nós temos que focar em aprender mais sobre Jesus e aprender mais sobre a obra consumada dele na cruz, porque assim nós temos esperança, porque assim também nós conhecemos o caráter de Deus e com isso nós vamos ter um rosto atraente como o de Raquel. Por quê? Porque nós vivemos na graça, sabendo que Deus supre todas as nossas necessidades. E com isso nós nos alegramos, nós temos uma bela aparência, uma bela visão, uma visão sobrenatural daquilo que Deus fez por nós. Era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que vocês releiam e entendam cada parte do que eu li hoje e que o Senhor abra a vista de vocês, os olhos de vocês espirituais, para que vocês vejam além das letras, além das palavras, além da história que é contada na Bíblia, mas que vocês tenham a revelação de quem Jesus é. Um beijo, até a próxima!